Queridos, rapidamente eu quero convidar você à palavra de Deus. Vamos ao tema desse mês. Eu quero convidar você para o texto de 2 Pedro, 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós vamos ter que ser bem breve com os irmãos, porque nós temos a ceia, mais atividades e também a consagração aqui do novo ministério. Então, sua atenção, por favor. O tema desse mês é Somos Igreja. E o tema dessa semana é a beleza da igreja. Você que é líder de célula, que recebeu o informativo, você sabe disso. Então, o tema do mês é Somos Igreja. E o tema da semana é a beleza da igreja. Quero convidá-lo para 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Acompanhe no data, acompanhe na sua Bíblia. Vamos ler em nome do Senhor. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Pare um pouquinho aqui, olhe para mim um instante, só para mim comentar algumas coisas antes de entrar no texto principal, porque esse é o texto geral, o texto do mês. Eu quero que você cada dia aprenda uma coisa. Eu dizia isso na quinta-feira pela manhã com os irmãos que estavam no culto do despertar às 7 da manhã, de que não existe esse conceito, eu sou igreja. Eu quero que você aprenda isso. Tem sido uma fala que até mesmo o diabo tem usado para separar os irmãos do corpo, os membros do corpo. Um motivo para que as pessoas não estejam juntas em comum acordo, em comunidade. As pessoas têm dito assim, eu sou igreja. Mas isso é um conceito até implantado pelo diabo. Eu não sou igreja, nós somos igreja. Não existe esse conceito sozinho de um indivíduo ser igreja. O braço não pode dizer, eu sou corpo. Ele é braço. Ele só é corpo se ele estiver conectado com o corpo. Então é muito importante que o Templo das Nações, que esta igreja, aprenda até mesmo o nosso linguajar, porque pela linguagem somos também conhecidos. Então sempre aprenda isso. Não é eu sou igreja, eu sozinho, isolado, então eu não preciso congregar, eu não preciso estar com os irmãos, porque eu sozinho, aonde eu estiver, eu sou igreja. Não, eu sou igreja se eu estiver conectado com o corpo. Então o certo não é eu sou igreja, o certo é nós somos igreja. Digam amém. Então diga, somos igreja. Por favor, olhe comigo. Se você olhar essa parede, não sei se você consegue, olhe na volta. Esse tijolo não pode dizer, eu sou parede. Ele não pode dizer sozinho à parte. Ele está aqui em algum lugar, solto por aqui, no salão, na rua, lá no pátio. Ele não pode dizer, eu sou parede. Ele é um tijolo. Ele só é parede se ele estiver cumprindo o papel da qual se designa uma parede. Então ele precisa estar conectado um com o outro, ligado com a argamassa, cumprindo a sua função. Então ele conectado aqui com o todo, ele pode dizer, eu sou parede. Fora dessa configuração que aqui está, sozinho, o que ele é tijolo. Meus irmãos, nesses últimos tempos, o diabo tem visto isso tem me entristecido. O diabo tem colocado na mente de muitas pessoas, eu não preciso do pastor Camargo. Eu sozinho oro em casa e Deus está comigo e eu sou igreja. Se nós não tivermos conectados uns com os outros, dispostos a nos juntar, dispostos a estarmos aliançados uns com os outros, o mais que nós somos membros. E esses membros não terão vida muito tempo longe do corpo. Então isso é uma coisa que essa igreja precisa aprender cada dia mais, que o conceito correto é
eu não sou igreja, mas todos juntos dizerem, nós somos igreja. Você pode aplaudir o Senhor, o faça com alegria. O apóstolo Pedro vai trazer essa instrução de que para sermos igreja nós precisamos tirar tudo aquilo que Deus não se agrada. Para sermos igreja não é eu ter uma carteira de membro no Templo das Nações, da igreja A, da igreja B, ser até mesmo batizado, estar no hall de membros. Jesus vai buscar a sua igreja, invisível, santa, pura, sem mácula. Mas uma coisa eu quero que você aprenda, direi mais no final, mas já de início, a igreja ela está se preparando, se purificando para encontrar o noivo. Mas a igreja não é perfeita. Quem é perfeito é o noivo. Nós entendemos um conceito errado e nós ficamos projetando uma igreja perfeita. A noiva, ela vai se adornando, se preparando para encontrar o noivo. Mas não há perfeição na noiva. As pessoas olham a igreja e dizem assim, existe gente trambiqueira no meio da igreja não, da instituição sim, da comunidade sim, das famílias sim, dos parentes sim. A igreja genuína não. As pessoas dizem assim, nós precisamos voltar à igreja, isso até coloquei no informativo nesse mês, essa igreja de Atos, essa igreja primitiva, essa igreja antiga, 100% santa, 100% amorosa. Eu não sei em que Bíblia você leu isso. Isso é um sinal de alguém que não conhece a Bíblia, a história e a teologia. Isso é um problema. Nos seus processos imaginários, as pessoas dizem assim, existe uma igreja perfeita, como a igreja de Atos, e ela não foi. É só você começar toda a trajetória da igreja, você vai ver dissensões, situações, engodos, enganos, os apóstolos ferrenhamente lutando contra o pecado, contra tanta coisa, querendo entrar no meio da igreja, e entrou. Olha as cartas de Paulo, olha os pais da igreja. Agora a igreja de Cristo, genuína, verdadeira, ela está se preparando, e há um povo aqui que é a igreja, e há um povo lá que é a igreja, e é esse povo que Jesus está preparando dia após dia, e essa igreja está deixando tudo aquilo que não agrada a Deus. Dia após dia essa igreja está se despojando das velhas coisas, deixando as velhas manias, se aperfeiçoando até o dia que o noivo vai recebê-la. Aprenda isso. A igreja não é perfeita, ela deve ser pura. Quem é perfeito é o noivo. Você pode aplaudir o Senhor, ou faça com alegria. Não, se você vai aplaudir, aplauda com vontade. Aleluia! Nós temos que tirar toda hipocrisia, toda inveja, toda sorte de maledicência. Tudo isso. Vamos deixar essas coisas que não agradam a Deus, que não precisa mais haver no nosso meio. É preciso já algumas coisas entre nós não existir mais, embora não haja perfeição. Mas chega um momento na nossa caminhada com Deus, que algumas coisas elas não precisam mais existir na nossa vida, para sermos igreja. Depois, aprenda isso, ardentemente deseje como crianças recém-nascidas, o genuíno leite. Como criança, deseje o leite. A criança, quando dá fome, ela chora. E há um efeito na mãe, de que a mãe, quando está amamentando, brota leite. Esse processo da natureza, que a mãe sabe a hora que o filho precisa do leite, e ela exatamente fica pronta. E a criança, quando está com fome, ela chora, ela deseja. Isso são duas coisas interessantes, é a pureza do leite, que é a palavra de Deus. Queridos, nós precisamos pregar genuinamente a palavra do Senhor, a palavra de Deus.
Ok, a gente pode fazer muitas coisas, apresentações, a gente pode orar, contar histórias, contar casos, mas nós nunca podemos deixar de dar ênfase àquilo que edifica a igreja, que é o poder da sua palavra, e a sua palavra sem mistura. Não, eu não posso ir para o céu de qualquer jeito, você não pode ir para o céu de qualquer jeito. Não, nós não somos igreja jeromina se a gente leva uma vida toda bagunçada, enrolada, trambicando aqui, dando um golpe lá, trambicando aqui, enrolando o outro lá. Não, nós não seremos igreja desse jeito. Eu até pertenço a uma instituição, você até pode pertencer a uma instituição, que essa igreja de verdade. Vamos ter que tirar as velhas coisas e depois querer a palavra genuína, o leite genuíno. Queridos, que chegue um dia em nós, que essa igreja todos os dias possa lotar. Eu tenho dito a você há 15 anos aqui, não porque vamos colocar uma faixa lá dizendo, vai estar o pregador tal, vai estar aqui a cantora tal, o cantor tal, e vai encher esse lugar. Que chegue dias que possamos sempre dizer assim, Jesus está nesse lugar, e as pessoas possam vir, porque elas querem Jesus, elas querem o Senhor. Eu quero convidar essa igreja a sentir fome de ouvir a palavra de Deus. E vou dizer uma coisa para você, o culto bom que Deus está falando é aquele culto que nos tira do conforto. Aquela coisa só, Jesus ama você e você é lindo, é maravilhoso. Jesus ama você, que bom, Jesus me ama. Eu sei que a gente não deve pregar terrorismo, não importa se alguma, mas as pessoas vêm às igrejas e elas se sentem confortáveis. Elas querem aquela mensagem que afague o seu coração. Oh, Deus ama você, Jesus, é isso que você precisa, só do amor de Jesus. Só que Jesus vai dizer à pecadora, eu não te condeno, vá, mas também não peque mais. Você quer ter uma vida sem acusação do diabo, genuína diante de Deus, então vá, mas não peque mais. Que nós possamos, querido, como crianças, desejar a palavra de Deus. Amo o louvor, amo as orações, amo tudo, mas o que a palavra de Deus está dizendo a mim, ela me confrontou. Então eu preciso usar esta palavra para edificar a minha vida, para que haja em mim o crescimento. Eu quero convidá-lo para o versículo 3, por favor, vamos lá. Versículo 3. Se é que já tendes experimentado que o Senhor é bondoso. Versículo 4. Chegai-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados para a casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Que você possa e eu ardentemente desejar a Deus, e nós compreendemos que desejando a Deus, nós iremos nos achegar àquela pedra viva. Jesus é a pedra viva. O apóstolo faz alusão a essa pedra principal, a essa pedra angular. Vou ler mais texto para você falando disso. Essa pedra viva que os edificadores a rejeitaram. É como se ele fizesse uma alusão ao templo que foi, quando foi edificado, os edificadores rejeitaram, o povo de Israel rejeitou a Cristo, a pedra principal. Ele não veio construir o templo físico, ele veio construir o espiritual, ele veio estabelecer a sua igreja, e os judeus o rejeitaram, mas essa pedra é viva. Jesus é uma pedra viva. Automaticamente nós, quando nos achegamos a Ele, nos tornamos pedras vivas. Aleluia. Sabe, às vezes eu olho pessoas que dizem que são pedras vivas, eles parecem pedras mortas,
Há uma pessoa que todas as vezes quando está no lugar, quando ele está naquele lugar trabalhando, e nós passamos por lá, seja de manhã cedo, no turno que ele está, seja de tarde, seja à noite, todas as vezes que ele nos vê, ele não é evangélico, eu acho que ele é carismático. Toda vez que ele nos vê, que eu dou a carteirinha lá para atravessar o clube, e aí ele diz: bom dia, pastor. É 6 da manhã, ele diz: bom dia. É um frio de lascar. Ele diz: bom dia, maravilha. Aí, amém, legal. Eu digo: tu está animado? Eu estou animado, porque Deus é maravilhoso. A gente às vezes sai daqui tarde, aí fecha 11 horas, e para atravessar para casa é mais fácil ir por lá. Então a gente atravessa, ele está lá. Quando eu dou a carteirinha: ô pastor, é o senhor. Bom descanso, Deus abençoe o senhor. Esse dia eu disse: eis uma pedra que está clamando. E às vezes os que se dizem pedras vivas, a gente passa por eles passam assim: Pai do Senhor, irmão. A paz, irmão. Shalom. O sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, aí, como é que vamos orar ao Senhor? Ele não consegue orar. Como é que estão as coisas? Eu estou quase morrendo. Ora por mim, me ajuda. Que pedra que você é. Que cristão que você é. Não, nós não precisamos fantasiar aquilo que nós não somos. Mas eu acho muito engraçado. Esse dia eu disse à pastora: eis uma pedra que está clamando. A gente passa por ele: oh, bom dia, pastor, coisa boa. Um dia eu vou visitar o senhor lá na sua igreja. Ele parece que está pegando para mim. Como é que é os jovens lá? Eu digo: os jovens é fogo puro. Um dia eu vou lá. Às vezes a gente convida o irmão: vamos lá visitar a igreja. É tanta correria, é um cansaço, é um desanimado. Sangue de Jesus tem poder. Te anima, meu irmão. Alegra o teu coração, meu irmão. Tira essa cara feia do rosto. Receba o óleo de alegria nesta noite. Receba o óleo de alegria do Espírito Santo. Se alegre. Seja uma pedra viva. Seja uma pedra viva. Celebre a Jesus com alegria. Celebre a Jesus. Você está sentado. Você está sentado. Celebre a Jesus com alegria. Seja uma pedra viva. Não desanima, meu irmão. Não desanima, meu irmão. Aleluia. Alguns são obrigados a levantar. Glória a Deus. Sente. Escute uma coisa. Nós somos o sacerdócio santo. A nossa vida é uma vida de sacrifício ao Senhor. Como pedras vivas, nós estamos edificando a outros e sendo edificados. Automaticamente, nesse sentido, a Escritura vai dizer: por isso está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra angular, uma pedra que vai ser o modelo para toda a construção, eleita e preciosa. Quem nele crer não será de modo algum envergonhado. Você nunca em Cristo será envergonhado. Os discípulos vão chegar para Jesus e vão dizer: Senhor, nós deixamos tudo para te servir. O que nós vamos ganhar? Jesus disse: por acaso faltou alguma coisa para vocês? Porventura vos faltou alguma coisa? Nada vos faltou. Nessa vida, 100 vezes mais. E no futuro, o que há de melhor para o ser humano, para qual Jesus veio? Para nos trazer vida eterna. Que promessa maravilhosa. Que promessa maravilhosa. Você nunca será envergonhado, querido. Eu quero que você guarde de Deus essa palavra nesta noite. Você tem testemunhado, você tem orado pela sua família, você não vai ser envergonhado. Vai chegar o dia que a sua família vai estar aqui servindo a Jesus. Você não vai ser envergonhado. Alguém diz assim: eu nunca vou colocar o pé naquela igreja. Uma pessoa disse para mim assim uma vez: eu nunca vou colocar. Não disse para mim, eu ouvi dizer: eu nunca vou colocar os pés no templo das nações. Eu digo: Jesus,
Deus, não diga uma coisa dessa. Eu digo, fique em paz. A pessoa teve que se formar num curso e a agência da formatura locou aqui a igreja. E ela teve que vir aqui, entrar aqui dentro. Aí eu chego aqui, quando eu dou de cara com a pessoa que se formou, teve que se formar e teve que entrar e subir nesse altar. Quando Deus diz algo, nada pode impedir, queridos. Quando Deus estabelece um propósito, nenhuma arma forjada contra o servo de Deus vai prevalecer. Nenhum plano de Deus contra a sua vida vai ser frustrado. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Não vai passar. Eu contei para os irmãos no reencontro, quando eu criança, pequenininho, acho que 7 anos, uma pessoa de Deus foi lá em casa, foi visitar a mamãe, chegou lá em casa, depois que terminou a visita, a pessoa disse assim: vamos orar. E mamãe adorava oração. Vamos orar. E eu já estava junto, vamos orar. E aí vim junto para orar com a mamãe e a irmã. Quando a irmã começou a orar e disse: oh grande Deus, eterno Pai e Senhor da glória, virou. Eu levei um susto. Eu nunca tinha visto profecia na minha vida. A mulher virou para o meu lado assim, e eis que engrossou a voz. A mulher estava orando com a voz fina. Jesus, oh amado Senhor, Senhor da glória. E nós aqui orando, a mamãe, ela, eu. Oh Senhor Jesus, eu pirralhozinho, 7 anos, eu acho que 6, 7 anos, pequenininho assim. Eu nunca fui grande mesmo. Nunca fui grande mesmo, né? É a coisa mais triste, está crescendo para os lados, assim, né? Nós orando aqui, oh Jesus, a irmã glória ao Senhor. Daqui a pouco ela, eu sou o Senhor que te falo. Ai meu Deus. Pegou na minha mão, pegou pela mão e disse: eu sou o Senhor que te falo. Eu nunca tinha visto uma profecia de Deus. Nossa igreja não tinha esse costume. Era uma igreja que começou evangelística, só com pessoas novas, não tinha, nem entendia muito dos dons. E a mulher pegou na minha mão, agarrou pela minha mão, e eu senti como se eu tivesse tomado um choque. Eu balancei, digo, ai meu Deus, Jesus, que é isso? Eu fiquei assustado, meu Deus do céu. E a mulher engrossou a voz e disse: eis que meu servo. Eu digo, nem sabia que eu era servo de Deus. Eu criança não entenderam muita coisa. Ela disse: eis que eu vou te levar às nações da terra. Eis que eu vou te levar às nações da terra. E tu vais andar pelo ar. E tu vais andar pela terra. E tu vais andar pelo mar. E muitas almas através de ti serão salvas. Rabaxarabacandaramaia. Aleluia. 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 Meus irmãos, eu não entendi muita coisa. Eu digo, meu Deus, que loucura é essa? Pensa, o mais novo de 18 irmãos, lá no fundo do Piauí. Meu Deus do céu, que conversa é essa? Não passa muito tempo, nós estamos em São Paulo. Me liga, aí comecei. Jesus com 9 anos me batizou com o Espírito Santo. Com 9 anos me batiza com o Espírito Santo. Com 9 anos já meu pastor me chama para pregar. Tem irmãos de outras igrejas me vendo pregar. Começa a me chamar, começa a viajar. Nos estabelecemos em São Paulo e começa a viajar de igreja em igreja em igreja. Nem a passagem de ônibus me davam de volta. Por isso que o pastor tem que ter um bom salário. Porque olha o que eu preguei, sem nem ganhar passagem de volta. E não preguei por dinheiro, mas por amor. Mas o irmão nem pode dizer assim, ó, pega a passagem de volta. Às vezes eu ia da capital para o interior, para Jundiaí, para São Bernardo do Campo, para Campinas. E aí eu pegava do meu bolso e me convidava e eu ia. Chegava lá, pregava. Amém, Deus abençoe, irmão Pedrinho. E assim eu ia. Nem me dava passagem de volta, nem um lanche, nem uma coxinha. Aquela coxinha do Sonda com pimenta que nós comíamos, vida. Coisa maravilhosa. Estou começando a ficar com fome, gente. É uma coisa séria. Não passou muitos dias, alguém me ligou de um estado. E eu, jovenzinho, adolescente, disse: eu quero que você venha pregar aqui no meu estado. Eu digo, meu Deus, é 3 dias de ônibus.
A pessoa disse: não, não se preocupe. Não se preocupe. Está chegando aí as passagens de avião. Na época da Varig. Você lembra da Varig? Só quem tem acima de 50 anos, 40, sabe quem foi a Varig. E deixa assim, sem conversa. Só quem tem acima de 40 anos sabe que um dia existiu a Varig. Aviação, como é que é? Como é que era? Aviação rio-grandense, como é que era? Aérea rio-grandense, né? Minha gente de Deus, as profecias de Deus começaram a acontecer. E aí peguei o bilhete, imprimi o bilhete. Quando eu cheguei lá no hangar, lá em São Paulo, gente de Deus, quando eu passei no túnel, a primeira vez, um piazinho, acho que 50 e poucos quilos, virado em nariz e orelha, e uma malinha. Quando eu entrei dentro do avião, do túnel, assim, ó, meu Deus, eu me lembrei da profecia que Deus tinha dito, que Deus tinha falado. O último de 18 irmãos, lá do fundo. A Raque diz assim: pai, para de fazer isso. O senhor diz assim: ó, 18 e faz 4. O senhor diz assim: 30, coloca 2. O povo não vai entender, pai. A Raque me diz isso. O senhor diz assim: os 300 de Gideão, e aponta 4. Os 12 profetas, e faz 30. O povo não tem mão para dizer tanto, filha. Depois eu prego, elas me pegam lá em casa, me corrigindo. Eu estou arrumado, meu Deus do céu. Diz que não fizeram teologia, como dizia o irmão. Não fizeram teologia. Quando fizer teologia, como é que vai ser uma coisa dessa? Olha, o último de 18 irmãos, lá do fundo do fundo. Você sabe o que é? Entendeu, né? Eu estou dentro do avião. Eu começo a entrar. Quando eu entrei assim na porta, que o pessoal, a aeromoça que chama, né? E o piloto ali me deram as boas-vindas. Seja muito bem-vindo. Meu Deus, quando eu coloquei o pé assim para dentro, eu me lembrei que a palavra que Deus tinha dito através daquele vaso, que a palavra estava se cumprindo. Eu nunca imaginaria. Gente, quando eu entrei dentro do avião, eu me enchi de uma alegria muito grande. O Espírito Santo me encheu de alegria. E aí ninguém entendeu nada. Deus encheu meu coração de alegria e me lembrar que a palavra de Deus não volta vazia. Quando Deus fala uma coisa, pode passar o tempo, mas a palavra do Senhor se cumpre. Abra suas mãos nesta noite. Deus está dizendo para você nesse lugar. Ele disse algo ao teu respeito. Ele disse algo ao teu respeito. Você pode se preparar. Teus olhos, tua vida vão ver o cumprimento da palavra do Senhor a você. Oh, Espírito Santo. Meus irmãos, olhe, foi um negócio tão louco, quando eu entrei assim, que eu entrei dentro da aeronave, assim que eu passei para dentro. O pessoal disseram: bom dia, bom dia. Eu me lembrei da palavra de Deus e comecei a me emocionar. Comecei a chorar e lágrimas começaram a descer do meu rosto. Eu comecei a chorar, eu disse: meu Deus, o Senhor não falha. Comecei a chorar e comecei a falar em línguas. O rabachandarabacandaramaia, o rabachandarabacandara, rabacalabachandarabacandaraamaia. E me sentei na cadeira. As pessoas achavam que eu era estrangeiro, porque eu não entrei dando bom dia, eu entrei assim: o rabacandarabachandaramaia, o ramachanderei candarama, charabadarbia, rabacandarama, suricandarama, o ramachanderei candarabalaba, charabadarbia, ramacandaramas. As pessoas acharam que era um alemão, que eu era um croata, que eu não falava português. Eu falei uma meia hora, fiquei uns 30 minutos, eu acho, falando em línguas, as pessoas entrando e eu falando em línguas. Oh, Espírito Santo, me lembrando do que Deus tinha dito. Pedras vivas nunca serão envergonhadas, não por causa delas, mas por causa daquele que falou algo. Deus, é Deus que se garante.
Se alguém armou toda uma cilada para impedir você de alcançar um êxito, mas Deus é contigo, e foi Deus que falou algo ao teu respeito. Ele vai garantir o que Ele disse. É a família de gente pobre, humilde. Já contei essa história para vocês 1000 vezes. Que estão lá pedindo pão, e a turma vai lá brincando com gozação, vão na padaria, compram o pão, jogam para a família e diz que o diabo que está entregando esse pão. A criança abre a porta, está o pão, e a pessoa diz assim: ó, o diabo mandou entregar esse pão. E a família orava para Deus mandar pão. E aí a irmã disse assim, aí veio o filho: mãe, chegou aqui um rapaz, entregou o pão e disse que o diabo mandou entregar esse pão. E a mãe dele disse: é isso mesmo, filho, quando Deus quer, até o diabo obedece. Quando Deus quer, até o diabo obedece. Quando Deus quer, até o diabo tem que obedecer. É isso, queridos, que eu estou dizendo a você acerca daquilo que é a palavra de Deus. Quem está em Deus, ele nunca será envergonhado. Deixa armar ciladas, fazer funções, armar laços. Deus é contigo. Tentaram fazer isso com o povo de Israel muitas vezes. Havia lá o homem de Deus que descobria toda a cilada do exército inimigo. Eles armavam uma cilada para pegar o exército de Israel. Deus revelava para o profeta dele e diziam: vai por aqui, vai por lá. E Deus os livrava das emboscadas. Até que alguém disse: o que está vendo? E alguém falou: é porque lá dentro tem um homem de Deus daquele exército. Digam amém. Para que eu possa encerrar essa introdução. Isso aqui é só a introdução, que eu vou pregar ainda. Versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, e é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Vós, porém, eis o nosso texto principal desse mês, e esse é o texto que está na sua carteirinha de membro. Se você tem a carteirinha de membro do Templo das Nações, esse é o nosso texto da carteirinha de membro. Grave esse texto, decore esse texto. Vós, porém, sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Pedro, ele teve essa visão ampliada do sacerdócio universal da igreja. Deus apenas não me escolheu para ser sacerdote. Deus escolheu toda a sua igreja para sermos sacerdotes. O sacerdócio não é de um crente, mas de todos os crentes, de toda a igreja. O reformador Martinho Lutero concordava com essa visão. Calvino ampliou essa visão. Todos os reformadores acreditavam no sacerdócio universal da igreja, que todos nós fomos chamados para ser igreja. Não é para apenas um grupo de pessoas, só um pregar a palavra, só alguns cantarem, só alguns dançarem, só alguns testemunharem, só alguns dizimarem, só alguns orarem, só alguns ganharem almas. Toda a igreja é o sacerdócio universal de todos os crentes. Nós somos uma geração eleita de Deus. Outrora nós éramos escravos do diabo, ovelhas perdidas, sem direção, sem pastor. Jesus vem e nos resgata. E hoje você, querido, faz parte dessa nação santa. Você é propriedade. O diabo não pode tocar em você. Você tem a marca do sangue do Cordeiro. Ninguém pode roubar você. Ninguém pode levar você para longe. Sabe quando se marca um boi com as iniciais ou algum símbolo do dono? Pode ir para onde for. Não, esse boi, esse gado, esse animal é de fulano de tal. Ele está marcado. Você, escute esta palavra, pode até em algum momento ter se afastado
da casa do Pai. Você até pode em algum momento, hoje quem sabe tem alguém aqui afastado da casa do Pai, mas um dia você foi marcado. Você vai voltar. Você vai voltar porque você foi marcado. Você tem a marca do sangue do Cordeiro na sua vida. Deus tem uma obra na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor, o faça com uma alegria. Vamos lá, eu quero convidar você para o texto, e eu vou encerrar com o texto dessa semana. Esse é o texto do mês, mas estamos corridos. Eu preciso encerrar com você e quero ir com você para Efésios. Por favor, vá comigo. Efésios capítulo 2 e versículo 19. Efésios 2, 19. Efésios 2, 19, olha o que diz, deixa eu correr com você. Assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos céus. Sois famílias de Deus. Verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Olha que texto maravilhoso, queridos. Nós somos edificados por Deus, somos famílias de Cristo. Queridos, eu sirvo ao Senhor. Vou fazer agora em novembro 46 anos. Eu dizia para os irmãos da quinta de manhã, eu concordo, eu acho, se eu não me engano, não me lembro agora o reformador, não é Martim Lutero, é um dos pais, é um dos pensadores da igreja que dizia que não havia vida longe da igreja. Eu não sei se eu não me engano é Agostinho de Hipona, que não havia vida longe da igreja. Eu acredito na igreja, queridos. Eu acredito na beleza da igreja, na família de Deus. O diabo quer colocar no pensamento de muita gente em dizer, lá no mundo eu tinha amigos, na igreja eu não tenho amigos. Isso é coisa do inimigo, colocando dissensão no nosso meio, nos colocar uma visão que não é nossa, que não é do reino. Nós podemos ter amigos dentro da igreja, amigos genuínos, verdadeiros. Escute uma coisa, eu acredito na igreja. Eu acredito na beleza da igreja. Eu nunca tive crise de identidade para querer sair da igreja. Eu vi a moça aqui dizendo, não é fácil, é uma outra geração, são outras vidas. Mas que bom que Deus falou com ela. Mas querido, eu nunca tive crise de identidade pastoral, do ministério, da igreja. Deus me livre. Eu não saberia congregar em casa, lendo a Bíblia, orando e assistindo pregação pela internet, a não ser estar conectada com o corpo. Sinceramente, queridos, eu acredito na beleza da igreja. Eu creio que Jesus foi Ele que estabeleceu sua igreja. Por isso que as portas do inferno não podem prevalecer. É por isso que eu estou na igreja, porque eu aqui dessa comunidade sou pastor, mas ela não é minha. A igreja não pertence a nenhum bispo, a nenhum papa, a nenhum patriarca. A igreja não pertence a nenhuma instituição, ela não é instituição. A igreja invisível, o corpo de Cristo. Eu acredito nesta igreja que está se preparando para se encontrar com o noivo. Então escute uma coisa, queridos, é isso que Deus quer de nós. Comece a ver a beleza da igreja. Comece a ver que você chegou aqui nesse lugar sem amigos, destituído de Deus, da sua graça, do seu amor. Aqui você foi acolhido, transformado, restaurado. Sua casa, seu lar, suas coisas, seus sonhos, seu projeto. Vamos parar de ficar olhando os defeitos que existem dentro dessa comunidade, que eles têm, todas têm. Comece a olhar as coisas boas. Minha igreja tem encontro, minha igreja tem reencontro, minha igreja tem esse curso, minha igreja tem assistência pastoral, minha igreja tem uma recepção, minha igreja tem um coral, tem uma banda, minha igreja tem a palavra, minha igreja tem desde a escola de princípios a uma faculdade teológica. Comece a olhar essas coisas. Comece a olhar, se eu precisar, o irmão vai me atender, vai me socorrer. Eu tenho amigos aqui dentro,
criei meus filhos aqui, namorei, casei, tenho filhos, tenho uma família. Comece a ver as coisas boas que existem dentro da sua comunidade. E comece a ver as coisas boas que existem dentro dessa igreja invisível de Cristo. A igreja é bela. A igreja é bela, a igreja é de Jesus. É Ele que está preparando ela dia por dia para se encontrar com Ele. E eu quero que você a cada dia comece a ver a beleza que existe em servir a Deus, em ser igreja. Amados, é maravilhoso ser igreja, digam amém. Por fim, eu quero encerrar com essa leitura que está no seu informativo, que escrevi, e eu quero ler, não quero só falar, eu quero ler. Houve certa vez uma comunidade de crentes que eram tão completamente devotados a Deus, que a sua vida conjunta era cheia do poder do Espírito Santo. Naquele grupo, os seguidores de Cristo, os crentes, amavam uns aos outros, com profunda forma de amor, tiravam as suas máscaras, dividiam a vida uns com os outros. Eles riam, eles choravam, eles oravam, eles cantavam e serviam juntos em autêntico companheirismo cristão. Aqueles que tinham mais partilhavam voluntariamente com aqueles que tinham menos, até que as diferenças sociais, socioeconômicas desapareceram. As pessoas se interrelacionavam de forma que as diferenças eram eliminadas e a cultura era celebrada. São palavras pintadas do pastor Bill Hybels dos Estados Unidos, pastor de uma grande igreja que, como eu, acredita na visão da igreja. Queridos, o Dr. Martin Luther King tinha um sonho de ver um país sem diferença racial. E eu acredito que é possível sermos uma igreja, que existe uma igreja não perfeita, mas que as diferenças sociais não são barreiras para nós, que as cores, que as pessoas podem vir de todas as regiões do Brasil, de todos os bairros da cidade, serão amadas do mesmo jeito, serão cuidadas do mesmo jeito. Que vai vir o irmão pingando ouro e cheio de cordão de ouro, e vai vir aquele que não tem um sapato, um chinelo para colocar. Ele vai ser abraçado do mesmo jeito e vai ser tão acolhido que nós daremos a ele um chinelo, se ele não tiver. Escute uma coisa, eu acredito nesta igreja que a pessoa chegue cheia de defeito e sujeira e mancha no seu caráter, mas nós vamos acomodá-lo e ensiná-lo e ser um modelo para essa pessoa, que ele vai olhar em nós e vai ver as marcas de Cristo e vai querer se parecer conosco, a ponto da sua vida em Cristo ser transformada. Eu acredito, amados, nesta igreja, nesse projeto, nesse sonho, nesta igreja, que quem aparece não é as pessoas, os irmãos, o corpo. Nessa igreja quem aparece é o Senhor da igreja, Jesus Cristo. Ele é o principal, Ele é o principal. Que Deus abençoe essa comunidade, que Deus abençoe esse povo. Comece a ver a beleza da igreja. Nós somos igreja, edificados por Jesus. Foi Jesus que resgatou você, que transformou você. É por isso que você não pode deixá-lo, porque foi Ele que morreu por você. Se coloque em pé, eu vou orar por você em nome do Senhor. Ó Espírito Santo, ó Espírito de Deus.